Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Henry Neto para mais um vídeo do canal e adivinhe quem é a pessoa que gosta de vir aqui no YouTube e compartilhar com vocês as mais estranhas e bizarras particularidades acerca de suas manias com os livros. Ok, já fazia muito tempo que eu queria vir aqui e gravar esse vídeo pra vocês, desde que o Book Crush na verdade era na minha estante. Porque quando nós pensamos em livro, o livro físico, o objeto, muitas vezes a gente para pra analisar a capa, a gente para pra analisar se o material dele é de boa qualidade, se ele é em capa dura ou é em capa mole, se o título chama a atenção, se a diagramação dele tá boa pra ler, mas entre todas as partes que um livro físico possui e que podem chamar a atenção de alguém, uma das mais importantes que a gente acaba esquecendo é justamente a lombada dos livros. Uma das coisas que sempre me fascinaram desde que eu comecei a gostar de ler, desde que eu comecei a colecionar livros, foi justamente as lombadas dos livros. Elas são as partes que ficam à mostra na nossa estante, são as partes que nos chamam a atenção passando por uma livraria ou então em uma biblioteca. Mesmo assim, essa é uma parte que muitas vezes é muito negligenciada mesmo no mercado editorial, com algumas lombadas extremamente sem graças, ou então o próprio leitor meio que tá nem aí pra como a lombada é, e eu gosto muito da estética da lombada, de como ela pode chamar atenção, de como ela é importante pra vender um livro e pra fazer com que o leitor leia aquele livro, para que ele se interesse por aquele livro também. Então sim, esse vídeo é uma verdadeira ode às lombadas dos livros, essa parte que eu considero tão importante pra leitura, como eu disse, pra comercialização, pra novos leitores, pra atrair novas pessoas. Eu tenho uma relação muito próxima com lombadas. Eu sempre fui muito aficionado por elas, tanto que eu meio que classifico as lombadas em três categorias, as minhas favoritas, por assim dizer, que são as lombadas com detalhes da capa do livro, as lombadas com detalhes do próprio livro e as lombadas artísticas, as lombadas assim que fogem dos padrões e que chamam a atenção mesmo e que você percebe que houve um cuidado para esse pequeno detalhe. E é justamente sobre essas três categorias que eu venho conversar aqui com vocês e mostrar para vocês quais são as minhas lombadas favoritas aqui entre a minha coleção. Muito bem, nessa primeira categoria de lombadas, por assim dizer, a mais comum e a mais tradicional são as lombadas, onde a arte da capa vai estar presente também na lombada em um destaque grande, de uma forma que chame bastante a atenção do leitor. E essa é também o tipo de lombada mais presente na minha estante. Parando para pensar entre as três categorias, por assim dizer, essa é a mais básica, porque ela, olhando pelo lado design, é a mais simples de se fazer, mas ela consegue chamar bastante atenção e, enfim, tem exemplos muito legais que eu quero compartilhar com vocês agora. Bem, um dos primeiros exemplos que eu acho de lombadas que seguem esse estilo e que eu me apaixonei completamente, com toda certeza, são da saga Crepúsculo, da Stephenie Meyer, lançado por aqui pela editora Intrínseca. Eu sempre gostei muito desses detalhes da capa ser reproduzida na lombada do livro, e eles seguem com isso em todos os volumes. Seguindo esse estilo, tem vários outros também que eu sou apaixonado. Por exemplo, do George, que a capa é simples, mas ela é exatamente assim, sabe? Ela é a ilustração da capa colocada da lombada. Os livros da trilogia A Seleção, que são simplesmente fantásticos, a lombada também, com a reprodução da capa. O box premium da série Harry Potter também tem esses detalhezinhos na capa que eu acho maravilhosos. Insaciável e a série Abandono da Meg Cabot, também vocês podem perceber os detalhes da capa. A série Desaparecidos em inglês. Os livros da Julia Quinn, da Marina Carvalho, quando lançava pela Novo Conceito, da Abby Glines, da Cora Carmack, que também segue esse padrão, da Kate McGarry, também segue esse padrão. Os da Beth Fantas, que enfim são vários exemplos que seguem esse estilo que eu sou verdadeiramente apaixonado. E o nosso segundo tipo de lombada favorita que eu tenho é meio que um passo acima do item anterior, sabe? Pois são as lombadas com detalhes da história do livro. Elas são bem curiosas porque geralmente elas podem conter detalhes da capa, mas não necessariamente elas amostram a capa do livro, sabe? Geralmente elas possuem um trabalho um pouco mais rebuscado, um pouco mais personalizado, então um destaque maior para a lombada do livro em meio a todos os outros livros, e justamente por ser um passo além, por ser um pouco mais caprichado, eu considero essa categoria um passo além da categoria anterior também. E eu também tenho ótimos exemplos aqui na estante que eu quero compartilhar com vocês agora.
O primeiro livro que eu penso de lombada que traz elementos da história para ilustrar são os da trilogia Mestre da Maldição, da Holly Black, que eu sou apaixonado por essas lombadas também. Aqui, como vocês podem ver, tem a Gata Branca do primeiro livro, tem a Luva Vermelha e aqui uma referência ao Coração Negro. No Brasil acho que é uma negra, né? Mas enfim. Também na lombada nessa edição britânica. Na Carry On, da Rebel Wowell, nós temos as sombras, né? Do Baz e do Simon, e também a Escola de Watford aqui embaixo. O Desejo de Margarida, de Quem é Você, Alaska. Os elementos do título da série Magisterium. Os olhos dos protagonistas da primeira edição de Química Perfeita, assim como a sombra dos protagonistas de Efera. Essas lombadas lindas da Stephanie Perkins com a Torre Eiffel e as casas de São Francisco. A maçãzinha aqui do lado de Ivy Adam. Enfim, são alguns exemplos desse tipo de lombada que eu gosto bastante. Agora, a minha terceira e última categoria favorita de lombada é justamente a au concours, sabe? A que chama mais atenção, a que tem mais destaque pra mim, porque elas são as mais bonitas. Elas são o destaque. Eu tô falando das capas artísticas, as capas que a lombada é uma verdadeira obra de arte, sabe? Ela chama a atenção por ser diferente, por ter sido desenhada e trabalhada de uma forma diferente a conquistar o leitor. Ela foi justamente pensada ali para que se destacasse na estante do leitor, na estante da livraria, na estante da biblioteca. E infelizmente não é o tipo mais usual de lombada que nós vamos encontrar por aí. Eu tenho alguns itens também aqui na estante que eu quero compartilhar com vocês e com certeza são as minhas lombadas favoritas de longe. Ok, não dá pra falar em uma lombada mais artística sem falar sobre essa minha edição dos Contos dos Irmãos Green. Ela em si é muito bonita e a lombada é apenas um exemplo, né? Um detalhe de quão trabalhado foi o projeto gráfico desse livro e a verdadeira obra de arte sem pensar duas vezes. Outras lombadas que eu simplesmente babo são dos meus livros do Brian Selznick, onde ele sempre retrata o protagonista do livro olhando para o leitor através das prateleiras, e ele faz disso um padrão em todos os seus livros e é maravilhosamente fascinante e incrível e, enfim, é um estilo só dele que dá muito certo. Aqui nós também temos o Guia do Cavaleiro para o Vício à Virtude, que é uma ilustração só para lombada, já que a capa é um modelo e atrás também, e eles fazem uma ilustração para a lombada do livro que eu acho sensacional. As de Jogos Vorazes com a flecha da Katniss na lombada, que eu acho também uma referência sensacional. Eu acho que eu gosto até mais das lombadas de Jogos Vorazes do que das capas em si. The Rest of Us Just Live Here, porque assim como a capa em si, a lombada dele é fluorescente, então quando você apaga as luzes, a lombada fica em destaque na estante, que eu acho sensacional, muito, muito, muito incrível. As lombadas de Fallen, eu já confesso pra vocês que eu mantenho Fallen na estante única e exclusivamente porque eu gosto muito dessas capas, e as lombadas também é um pouco responsável por isso, já que eu acho também a arte da lombada incrível. Hex Hall, da Rachel Rawkins, nesse estilo livro antigo também, que eu acho sensacional. Assim como a Nodder, que também tem uma personagem olhando pra gente através da prateleira. As lombadas e Bloodlines, da Richelle Mead, que a seguinte fez aqui pra série, que também é uma coisa maravilhosa de se ver e de se ter na estante. E por último, mais ou menos importante, né? A lombada da edição do Castelo de Harry Potter, em que todos os livros acabam formando Hogwarts, que é um detalhe maravilhoso e muito, muito, muito legal de se ter na estante. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no canal Book Crush, com um tema um tanto quanto diferente e não tão usual, mas espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tema, que tenham curtido essa opção que eu fiz. E se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, deixe o YouTube saber que você curtiu o conteúdo aqui do Book Crushes e quer receber novas notificações sobre vídeos novos aqui do canal. Se ainda não é inscrito, se torne um Book Crusher e seja muito bem-vindo ao canal. Clique aqui embaixo em se inscrever, ative o sininho para estar sempre recebendo as novas notificações. Eu tô tentando postar agora segunda-feira e sexta-feira. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads. Enfim, pessoal, quais são as suas lombadas favoritas? Quais são os seus tipos de lombadas favoritas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Você que foi Rebeneto para mais um vídeo não tanto quanto usual do canal Book Crushes.
Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.